Olá a todos, eu sou o professor Ket Rosberg, atuo nos cursos de automação industrial no Instituto Federal de São Paulo, no campus de Guarulhos. E vim aqui apresentar para vocês uma série de 3 videoaulas sobre funções lógicas. Funções lógicas no âmbito de sistemas digitais. O objetivo dessas aulas é prepará-los para as disciplinas de CLP, Controladores Lógicos Programáveis, Eletrônica Digital ou FPGA. Todas essas tecnologias requerem o conhecimento prévio sobre funções lógicas. E uma forma muito mais simples de compreender essas funções lógicas é essa função contextualizada em circuitos elétricos, em comandos elétricos. Então nós vamos estudar agora aí nas próximas 3 videoaulas funções lógicas no âmbito de sistemas digitais. Assim sendo, o que é digital? Digital é uma palavra que vem do latim, significa dígitos, ou dedos, né? A palavra dígitos do latim significa dedos. Isso provavelmente foi a primeira forma de contagem desenvolvida pelo homem para o seu cotidiano. Ele podia contar de 0 a 10 ou em múltiplos disso, mas é uma contagem discreta. E isso é o que nós vamos aproveitar para cá, porque nós vamos utilizar em sistemas digitais contagens que são discretas, contagens como 0, 1, 2, 3. Não se faz uma contagem em valores intermediários. Quando você conta com o dedo, 0, 1, 2, você não conta 1,5, né? Você não conta 1,7. Então esses valores intermediários seriam mais de uma contagem analógica. O que não quer dizer que necessariamente contagem discreta seja contagem de valores inteiros. Eu posso ter, por exemplo, contando ainda com dedos, cada dedo valendo 100 ml de um líquido qualquer. Então, se eu utilizar lá 3, eu estou falando de 300 ml, né, ou 0,3 litros daquele valor. Eu posso contar de 2 em 2, mas seja como for, eu estou contando em valores definidos e ignoro todos os valores intermediários. Pode ser de meio em meio, por exemplo, 0, meio, 1, 1,5. Isso ainda é uma contagem discreta porque ela ignora, por exemplo, 0,2, 0,28, assim por diante. Então, toda essa contagem discreta nós podemos passar para um sistema digital, e agora falando de digital na parte de eletrônica, né, e de computação, para um sistema binário, um sistema de dois estados. Ora, o que é um sistema binário? Uma contagem binária. É uma contagem de apenas duas situações possíveis, em contextos em que nós só temos duas situações possíveis, ou que nós chamamos aqui de dois estados possíveis. Tá? E a gente já é acostumado a trabalhar com sistemas de dois estados desde a infância. Então eu me lembro na minha infância eu costumava brincar com esse jogo cara a cara, o jogo da estrela. Nesse jogo nós fazíamos perguntas cuja resposta só poderia ser sim ou não. Então o objetivo era descobrir qual é o personagem do seu adversário. E aí nós iríamos eliminando num grupo, num conjunto de possíveis personagens aqui, nós íamos eliminando de acordo com as respostas que o adversário dava às nossas perguntas. Mas eram sempre perguntas do tipo que a alternativa era apenas sim ou não como resposta. Então eu não poderia perguntar assim, qual a cor do cabelo do seu personagem, né? E isso me permitiria várias respostas. Loiro, preto, marrom, etc. Careca. Enfim, eu tinha só que perguntar, ele tem cabelo ou não tem cabelo? O cabelo dele é loiro? A resposta era sempre sim ou não. Dois estados possíveis, né, para aquela pergunta. Então, esses dois estados possíveis é muito comum no nosso cotidiano. O on-off, né, liga e desliga, cheio e vazio. Eu posso ter um sistema que seja apagado ou aceso, falando de uma lâmpada, por exemplo, um sistema de sinalização, fechado ou aberto, verdadeiro e falso. E tudo isso vai se traduzir matematicamente em 1 e 0. Então, esses 1 e 0 são o que nós chamamos de valor lógico. Então, esses valores lógicos é o que
pode estar contido numa variável digital em um sistema discreto. Muito bem, então o que é uma função lógica? Eu vou pensar aqui num bloco lógico. Esse bloco lógico é uma forma de simbolizar um sistema qualquer. E ele executa uma função lógica. O que é isso? Ele possui então as suas entradas e ele possui uma ou mais saídas também, em função dessas entradas. Então ele recebe esses sinais de entrada, recebe esses valores lógicos de uma entrada, que seriam esse liga e desliga, aceso ou apagado, enfim, mas na forma matemática traduzidos como 1 ou 0. E aí ele envia uma resposta em função dessa programação que ele tem, dessa função lógica que ele executa, ele gera um ou mais sinais de saída. Esse bloco que está desenhado aqui, ele representa um sistema real. Então isso pode ser um circuito ou um sistema de processamento digital, etc. Né? E essas entradas, elas estão representando aqui sinais vindo do mundo real. Sinais vindo de botões, de chaves, de sensores, etc. Assim como essas saídas também são sinais, só que agora sinais de comando. Então, geralmente enviados a bobinas, de relés ou contadores. A função é ligar motor, acender alguma lâmpada, abrir alguma válvula, etc. Então, são comandos enviados ao mundo real. A primeira função lógica que eu quero apresentar para vocês é a função E, ou do inglês AND, função AND. Tenho aqui um circuitinho que ele representa um daqueles blocos lógicos, né? Então ele executa essa função. Percebam, é um sistema real, é um sistema que executa uma função lógica e no nosso caso aqui as entradas e saídas são esses botões e a lâmpada respectivamente. Então eu tenho aqui um primeiro botão chamado, que eu estou nomeando aqui como E1 de entrada 1, um segundo botão que chama entrada 2. E aqui a minha lâmpada, no caso, é a nossa saída desse sistema digital que nós temos aqui. Então as nossas entradas E1 e 2, o S aqui é a nossa saída, é a lâmpada. E aqui eu vou listar nessa tabela todas as condições possíveis das minhas entradas e verificar que saída eu tenho como resposta para cada uma dessas possibilidades de condição da minha entrada. Então, num primeiro momento, eu coloco aqui as duas entradas em zero. O que significa essas duas entradas em zero? Vamos lá. São as duas chaves dos interruptores abertas. Então, com as duas abertas, ou com cada uma delas aberta, eu não tenho a possibilidade de passagem de corrente, o circuito não está fechado. Então, não há passagem de corrente nem pelo botão que eu nomeei aqui como E1, nem pelo botão que eu nomeei como E2. Não tendo passagem de corrente aqui, a minha lâmpada, como resultado, fica apagada. E o nosso apagado aqui nós estamos representando pelo valor lógico 0. Então, botões abertos ou não pressionados, nós estamos representando pelo valor lógico 0. Chave aberta, valor lógico 0. Lâmpada apagada, valor lógico 0. Assim, quando eu tenho os dois botões na condição 0, ou seja, as duas chaves abertas, a minha lâmpada está apagada, 0. Então, essa linha, essa primeira linha, é a primeira condição possível das minhas entradas. Então, uma das possibilidades é que as minhas duas entradas estejam assim, ambas com chave aberta, 0 e 0, e o resultado disso, como saída no meu sistema digital, é lâmpada apagada, uma saída em nível lógico ou valor lógico 0. Uma outra possibilidade é que apenas essa chave da direita, a minha entrada 2, esteja fechada. Portanto, se ela estiver fechada, ela estará em nível lógico 1. Mas a minha chave da esquerda, a minha entrada 1, estará em nível lógico 0, ainda aberta. Isso aqui é uma outra combinação possível, né? Por isso nós estamos representando aqui numa segunda linha dessa tabela. Tá? A entrada E1, que é o primeiro botão, permanecendo aberto, nível lógico 0, sem permitir a passagem de corrente. E o segundo botão, já alterado em relação ao anterior,
nível lógico 1, chave fechada. Pois bem, essa chave aqui fechada permitiria a passagem de corrente elétrica, mas isso não vai acontecer porque ela está em série com a outra chave que está aberta, então não vai permitir passagem de corrente e o resultado disso é que a minha lâmpada está apagada. Permanece a lâmpada ou a saída do nosso circuito como nível lógico 0. Então eu tenho 0 e 1 nas entradas e eu tenho ainda a saída em nível lógico 0. Perceba que eu usei aqui a palavra série. Série, qual é a definição de série? Vamos relembrar rapidamente. A definição de série é: dois ou mais componentes estão em série quando por eles passa a mesma corrente elétrica. Quando eles são percorridos pela mesma corrente elétrica. Ok? Então isso é estar em série. Cuidado com outras definições, hein? Estar de mão dada, estarem alinhados numa sequência. Não é necessariamente isso, nós vamos ver isso mais adiante aí um pouquinho, tá? Estar em série é serem percorridos pela mesma corrente. Então, no caso aqui, tanto os dois botões, quanto a lâmpada, quanto a bateria, estão em série, porque a mesma corrente que passa por um, passa por outro, por outro, por outro. Ok? Então, isso aqui é um circuito em série. Tudo bem. A terceira possibilidade de combinações das nossas entradas é que a primeira chave esteja fechada, possibilitando a passagem de corrente. Mas a segunda chave, aberta, nível lógico 0, não permite a passagem de corrente. Faz com que a nossa lâmpada ainda seja apagada, nível lógico 0. Então eu teria aqui E1 em 1, E2 em 0, saída como resultado ainda 0. Agora vamos ver a quarta e última possibilidade, né, de combinação de estados das nossas entradas nesse circuito. Então vamos pensar então que as duas chaves, os dois botões foram pressionados e eles estão em nível lógico 1, portanto, contato fechado. O que vai acontecer aqui é que o meu circuito se fechou e agora eu tenho a possibilidade de passagem de corrente por ambas as chaves, né? Por ambos os interruptores. Então, os dois interruptores em nível lógico 1, entrada 1, que é o meu primeiro botão, em nível lógico 1, entrada 2 desse meu sistema digital, também em nível lógico 1, que é o segundo botão. Isso resulta na minha saída agora em nível lógico 1 também, que no caso aqui é a nossa lâmpada acesa. Então, quando eu tenho todas as entradas em nível lógico 1, eu tenho 1 na minha saída. A função que executa isso é a função E, ou função AND. Então, vamos lá, para a gente memorizar. A função E, ou função AND, tem 1 na saída somente quando todas as entradas também tiverem nível lógico 1. Eu dei um exemplo aqui de um circuito simples, apenas com duas entradas. Eu posso ter um sistema com infinitas entradas, mas se ele executa uma função E, função AND, a saída só será 1 quando todas as entradas forem 1, assim como esse nosso exemplo. Ok? O nome dessa tabela aqui que relaciona todas as possibilidades, né, de combinações de entrada com os respectivos valores de saída resultantes desse nosso sistema digital é chamada de tabela verdade. E também alguns livros chamam de tabela da verdade. Bom, vamos lá. Função AND aplicada a um sistema real. Onde é que a gente usa esse negócio? Aqui a gente tem um desenho que ilustra uma prensa eletrohidráulica e nessa prensa o operador coloca duas peças aqui, né, dois pinos, um taruguinho de diâmetro maior, um outro de diâmetro menor, um sobre o outro, coloca aqui na prensa e aciona a prensa. Essa prensa exerce uma força muito forte, um movimento muito abrupto aqui e funde essas duas peças. E aí, como resultado, depois o operador tira a peça já comprimida aqui, já fundida, e coloca aqui ao lado. Historicamente, nessas prensas, aconteciam acidentes por um motivo muito simples. O acionamento dessas prensas era feito apenas por um botão. Então o operador
que acabava acontecendo? Naquela ânsia de fazer um trabalho com grande produtividade, produzir muitas peças e evitar problemas como a peça caiu, desequilibrou, tal, ele com uma mão apoiava as peças lá sob a prensa e com a outra mão ele fazia o acionamento. Com a prática que ele tinha, ele rapidamente tirava a mão na hora em que a prensa ia ser acionada, né? Mas isso, com o passar do tempo, com o cansaço ao longo dos dias, em algum momento ele acabava não sendo tão veloz assim para retirar a outra mão de lá e acabava se ferindo. Vários acidentes, alguns muito graves, aconteceram assim. E aí, para isso, passou-se a se instalar sistema de acionamento bimanual. Bimanual utiliza duas mãos, como esse da imagem aqui. E aí, professor, o que isso tem a ver com a função E, função AND? Lembram aí que o E só dá 1 na saída quando eu tenho 1 em todas as entradas? Pois vamos verificar isso daqui. Olha só, eu tenho aqui uma caixa de acionamento bimanual padrão. Já já eu falo sobre esse botão aqui no meio, mas nós estamos falando do acionamento. Os dois botões de acionamento são esses verdes aqui, tá? Então o operador é obrigado por colocar uma mão aqui e a outra aqui, simultaneamente apertar para que a prensa acione. Vejam só, se ele apertar apenas o botão, se ele não apertar nenhum botão, né, nenhum botão, a prensa não atua. Nós vamos traduzir o nosso sistema real aqui da seguinte forma, tá, pessoal? Tradução para a linguagem matemática agora no sistema digital. Botão pressionado é nível lógico 1. Botão solto, nível lógico 0. Prensa acionando, nível lógico 1. Prensa sem acionar, sem funcionar, nível lógico 0, ok? Prensa desligada, nível lógico 0. Prensa acionada, nível lógico 1, tá bom? Então, olha só, os dois botões soltos eu tenho aqui níveis lógicos 0 e 0, e essas são as minhas entradas desse meu sistema digital. Como resultado, eu tenho a prensa também nível lógico 0, ela não aciona. Se o operador apertar apenas o botão direito, ó, nível lógico 1, e o botão esquerdo não está apertado, portanto nível lógico 0, também não é para acionar. Prensa em nível lógico 0. Se ele apertar o esquerdo apenas, óbvio, também a prensa não vai acionar. Só acionará, a prensa só estará em nível lógico 1 quando as duas entradas estiverem simultaneamente em nível lógico 1. Ok? Como é que é mesmo o nome dessa tabelinha aqui, pessoal? Para quem não lembra aí, vamos lá, é a tabela verdade, hein? Nós vamos utilizar muito esse nome, ok? Tabela verdade. Essa função E, ela opera uma operação matemática, ela executa uma operação matemática que é importante, olha. Se eu considerar que esse meu botão esquerdo é uma variável aí que eu estou chamando de BS, né, de botão esquerdo, é uma variável binária, portanto é uma variável que só pode ter dois valores, 0 ou 1. Botão da direita, né, BDIR, é também uma variável que só pode ter dois valores, 0 e 1. E a minha variável prensa também é uma variável binária que só pode ter valores 1 e 0. Então, se eu considero isso, olha só, percebam que essa minha equação fica sendo válida. Prensa fica sendo igual ao produto das duas outras variáveis, botão esquerda, botão direita. Então, botão esquerda vezes botão direita é igual a prensa. Podem ver, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0 também. Somente quando eu tenho 1 vezes 1, que é igual a 1. Tá? Isso que vai ser muito importante mais adiante, quando vocês forem entender essa álgebra, essa manipulação matemática que acontece nos sistemas digitais, chamada de álgebra de Boole. Okay? Isso é um tema um pouquinho mais adiante. Mas a função AND, então, opera uma multiplicação matemática num sistema digital. Ok? Vamos lá, essa função AND, será que ela serve para essa aplicação aqui? Vamos ver. A gente já viu que ela serve para o sisteminha falado agora há pouco, né? Que é aquele do acionamento bimanual de uma prensa eletrohidráulica. Vamos ver se ele serve para cá? Nós estamos falando aqui de uma lâmpada interna de automóvel.
Como é que funciona essa lâmpada interna, tá? É uma lâmpada que funciona assim. Se alguma porta do carro abrir, qualquer porta do carro abrir, a lâmpada interna é para ser acesa, tá ok? Bom, cada uma dessas portas do carro vai estar acoplada a ela um sensor que é uma chave. E esse meu sensor vai ter, então, valores possíveis, né, de níveis lógicos 0 e 1. 0 para a porta fechada, 1 para a porta aberta. Vamos lá, será que se eu abrir só uma porta e eu tiver aí todas as portas do carro nesse meu sistema digital operando uma função e, uma função AND, será que se eu abrir só uma porta ou só algumas, mas não todas, a lâmpada interna do carro vai acender? Vamos verificar? Lembram aí, eu trouxe aqui a nossa tabelinha do nosso sisteminha que era a prensa hidráulica, né, eletrohidráulica, tá? Só que o que é botão direito, botão esquerdo e prensa aqui, agora é uma outra coisa. É que nós estamos falando, por exemplo, de porta esquerda do carro e porta direita do carro. E aí a minha luz sendo a nossa saída, a luz interna do automóvel é a nossa saída desse sistema digital. Isso aqui é a tabela verdade da função e, da função AND. Percebam, só será uma saída, ou seja, luz acesa, quando todas as entradas forem 1, ou seja, todas as portas estiverem abertas. Mas é assim que essa luz funciona? Não, né? Ela tem que acender quando uma ou só algumas portas estiverem abertas. Então, essa nossa função AND serviu perfeitamente para o nosso acionamento bimanual, mas não serve para cá, para esse problema do automóvel. Para isso é uma outra função que vai operar. Vamos conhecer agora a função ou do inglês função OR. Aqui eu tenho um circuitinho elétrico, também com duas botoeiras representando as entradas desse nosso sistema digital. Também com uma lâmpada representando a saída desse nosso sisteminha digital. E o primeiro botão eu chamei de B1, o segundo botão eu chamei de B2, botão 1, botão 2, tá? E a nossa saída aqui vai ser a lâmpada, tudo bem? Nesse sisteminha digital, percebam que agora os botões não estão interligados em série, como estavam na função AND. Eles estão ligados em paralelo, um com o outro, tá? São chaves normalmente abertas, né? Ou seja, sem pressionar estão abertas, pressionando elas fecham. Aí eu vou para um nível lógico 1, nesse caso elas fecham. E isso é um circuito que representa o que executa a função função OR. Ok? Aqui está a tabelinha verdade desse nosso sistema. Vamos analisar a nossa primeira condição, né? Dois botões sem pressionar, dois interruptores em 0, ou seja, chaves internas abertas. Eu não tenho caminho para que a corrente possa percorrer e atingir a nossa lâmpada. Eu tenho ainda 0 na saída desse sistema digital. Entradas em 0, saída em 0 aqui. Agora, quando eu fecho apenas a segunda chave, então a segunda chave vai para nível lógico 1 e a primeira chave permanece em nível lógico 0. Estou falando agora dessa condição. Ora, quando eu fecho somente uma das chaves, eu já tenho caminho para a circulação da corrente elétrica. E aí a minha lâmpada fica acesa. Então, quando eu tenho aqui 0 e 1 nas entradas, eu tenho 1 na saída. Se eu tiver somente a outra botoeira, o outro botão pressionado em nível lógico 1 e o segundo em nível lógico 0, eu também forneço um caminho alternativo para a corrente elétrica e tenho como resultado o acendimento dessa lâmpada. Então, se eu tiver uma quarta condição, que seriam os dois botões pressionados, claro, a corrente vai percorrer qualquer um dos dois ou ambos e vai também chegar à lâmpada, e a lâmpada também estará acesa. Percebam aqui, nesse nosso caso, é bastante diferente da função E, da função AND. Aqui, com qualquer um dos botões pressionados, eu já tenho a lâmpada acesa. Com qualquer uma das entradas em nível lógico 1, eu já terei a saída com nível lógico 1.
Aqui é bastante diferente de lá. Eu só terei a saída em nível lógico 0 quando todas as entradas forem 0. Lembrando, no caso da AND, eu terei a saída em 1 só quando todas as entradas forem 1. No caso da OR, eu terei a saída em 0 quando todas as entradas forem 0. Se eu tiver 1 em qualquer das entradas, eu terei 1 na saída. Essa é a função OR ou função OR. Então tá lá, se houver 1 em qualquer das entradas, a saída também haverá 1. A saída só terá valor lógico 0 se todas as entradas, todas, também estiverem em nível lógico 0. Okay? Isso, percebam, atende muito bem o nosso processo aqui da iluminação interna do automóvel, né? Onde eu tenho B1, B2 seriam os sensores de porta 1, porta 2 e luz seria a luz interna do automóvel. Eu trago a vocês aqui então um circuito que executa essa função inversora. A entrada desse nosso circuito será esse botão, desse interruptor, e a saída do circuito será essa segunda lâmpada, a lâmpada da direita. A primeira lâmpada ela não é nem entrada nem saída desse nosso sistema digital. Ela é apenas um limitador de corrente, porque quando eu tiver a chave fechada, a corrente passará por aqui, que terá uma resistência elétrica muito menor do que a outra lâmpada, e não poderia ser um curto-circuito para queimar a bateria. Então, essa minha primeira lâmpada é apenas um limitador de corrente. Assim, quando eu tenho a entrada desse meu sistema digital, que é esse nosso botão, aberto, então não pressionado, nível lógico 0, a minha chave está aberta, toda a corrente elétrica passa pela lâmpada, que no caso é a nossa saída desse sistema digital. Portanto, a minha entrada com o nível lógico 0 resulta na lâmpada acesa, que é a nível lógico 1 dessa saída, desse sistema digital. Quando eu tenho a minha entrada com nível lógico 1, portanto o botão pressionado, fechou-se a chave, né, o contato interno, a corrente elétrica agora passa por esse circuito menor. E ela não passa pela lâmpada à direita, que é a saída do nosso sistema digital. Assim, quando eu tenho chave fechada, botão pressionado nível lógico 1, o resultado disso é lâmpada apagada, saída com nível lógico 0. Percebam, entrada em 0, saída em 1, entrada em 1, saída em 0. É a inversão, por isso função inversora. Vamos construir a tabela verdade dessa função lógica? Então tá lá, tabela verdade. O botão sendo a nossa entrada, a luz seja a nossa saída. Luz da direita, né? Então é essa lâmpada aqui. É um botão nível lógico 0, saída 1, entrada em 1, que é o botão, saída 0. Função inversora ou função NOT. Essa função inversora também está lá naquele nosso sisteminha, que eu disse que eu falaria logo mais, que é o botão de emergência, naquele sisteminha do acionamento bimanual. Tá? Pergunta, quando o botão de emergência está pressionado, quando ele está acionado, ele liga ou desliga a nossa prensa? Bom, não precisa nem pensar tanto, né? Com o botão de emergência acionado, claro que a prensa tem que desligar. Aqui é um desenho clássico, né? Uma imagem clássica de um botão de emergência típico, utilizado nos painéis de comandos elétricos, tal, semelhante ao que está sendo utilizado aqui. Esse botão, como é que ele funciona? Quando ele é pressionado, ele comuta os seus estados aqui. Contato normalmente fechado abre, contato normalmente aberto fecha. Mas ele não, quando eu solto o botão, ele não retorna. Para retornar, eu preciso ter certeza que a condição de emergência foi eliminada, né? Então, eu tenho que vir aqui e girar o botão para que ele retorne. Existem ainda alguns botões que só com uma chave você consegue, uma chave mesmo, como de fechadura, e você consegue desligar o sistema de emergência. Né? Então, olha lá, quando o botão está liberado, condição normal, ele está em nível lógico 0, a prensa pode funcionar, nível lógico 1. Quando o botão de emergência está acionado, botão em nível lógico 1, a prensa não pode funcionar,
nível lógico 0. Portanto, aqui classicamente utilizando uma função inversora nesse nosso sisteminha. Portanto, esse sistema opera uma lógica AND entre os dois botões verdes, que são de acionamento, e uma lógica inversora NOT no botão de emergência para poder acionar a prensa eletrohidráulica do nosso exemplo. Bom, pessoal, na próxima videoaula nós falaremos sobre a estrutura interna dessas botoeiras, como é por dentro, por que funciona assim. Vamos falar também sobre outras funções lógicas aqui. A gente explorou a E, AND, OR, OU e a NOT, negativa ou inversora. Nós vamos falar de outras funções lógicas na próxima aula. Circuitos combinacionais também, mas utilizando ainda circuitos elétricos, não circuitos eletrônicos. Para a gente poder compreender, olhar esquematicamente como é que essas funções lógicas são executadas, tá bom? Um passo futuro é a gente conseguir compreender como fazer isso em circuitos eletrônicos ou principalmente no CLP, no controlador lógico programável. Isso quando nós estivermos utilizando a linguagem Ladder. Agora nós vamos ver na próxima videoaula, utilizando em circuitos elétricos, como é que a gente consegue construir um circuito combinacional com circuitos elétricos, ok? Esse é o tema da nossa próxima videoaula, videoaula 2. Assistam. Gostou? Curte, se inscreve no canal para poder não perder os próximos vídeos aí que serão postados, ok? Muito obrigado pela atenção de todos. Forte abraço e até a próxima.